Olá, caros moradores na face da terra, sejam bem-vindos ao canal do Profeta Micael, que a paz, a salvação reine sobre todos os moradores na face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial. E falar para vocês, mais uma vez, no dia de hoje, Profeta Micael, e no dia de hoje temos uma mensagem a todos os moradores na face da terra, que é o seguinte. Hoje temos mais uma mensagem que vai começar, em primeiro lugar, em uma parábola. Certo homem decidiu visitar o seu pai, que morava numa aldeia chamada Boa Nova. E essa aldeia fica a cerca de 50 quilômetros da aldeia que vivia o homem que desejava visitar o seu pai. E antes nesse mesmo bairro, ou mesma aldeia, há um mercado. E o caminho que sai do mercado para a aldeia Boa Nova, quer dizer, do mercado para a aldeia Boa Nova só há um caminho. E esse mesmo caminho da aldeia, do mercado para a aldeia Boa Nova, todos que saem do mercado para o caminho da Boa Nova não andam naquele caminho, aqueles que comem ou aqueles que comecem carne. Então o homem acordou muito cedo e começou a caminhar. Caminhou, andou uns quilômetros, se deparou com um homem, lhe disse, se deparou com vamos supor, o homem, para não falar só todos homem, então, o homem que iria visitar seu pai, depois de alguns 10 quilômetros de caminhada, deparou com um viajante também, vamos por assim, que lhe perguntou o seguinte, se saudaram e lhe perguntou: onde vais? Ele disse: não, eu vou visitar o meu pai no bairro Boa Nova, nunca mais. E lhe perguntou: é pela primeira vez que vais a esse bairro? Ele disse: não, sim, desde que meu pai se mudou para o bairro Boa Nova, eu nunca lá fui lhe visitar, então hoje mesmo decidi ir visitá-lo. Então, ali o viajante lhe disse: olha, quando estiveres, caso decidir almoçar alguma coisa no mercado Boa Nova, do mercado antes do bairro, podes comer tudo que estiver lá, mais menos a carne. Aí o homem entendeu e disse: não, sim, está tudo bem, quando chegar lá vou comer de tudo, mas menos a carne que me disseste. Aí o homem foi, andou mais alguns quilômetros e chegou ao mercado. Como tinha mesmo muita fome, ele chegou e perguntou, entrou num lugar que vende comida da praça e perguntou o que havia, quais são os pratos disponíveis naquele momento. E lhe disseram vários pratos. E um dos pratos que disseram: não, aqui tem uma carne seca com fungos, e também tem aqui frango, arroz, massa com frango. Ele disse: não. Ele pediu que lhe dessem, como ele recordou: não, eu não posso comer carne, então pediu para que lhe dessem prato de arroz e com frango. Ele aí comeu normalmente e o homem não havia se esquecido da mensagem do viajante, não. Aí comeu e foi. Tão logo deixa já o mercado e encontra já o caminho da Boa Nova do mercado, da Boa Nova que sai do mercado para o bairro. Então o homem, assim que viu o caminho, e endereçou-se ao caminho e começou a tentar entrar pelo mesmo caminho. O homem tentou, saía sempre fora do caminho. Tentava para entrar no caminho, saía sempre fora do caminho. Aí foi lutando,
Entra, tenta andar no caminho, mas sai, de repente está fora. Tenta andar no caminho. Então o homem ficou aí horas a lutar para caminhar, para ir visitar o seu pai no bairro Boa Nova. Nada. E, de repente, o viajante que ele havia se encontrado com ele antes do mercado, ele aparece de novo. Lhe saudou e disse: o que é que estás a fazer, homem? Ele disse: não, opa, eu estou aqui a tentar ir ao bairro, mas não consigo caminhar nesse caminho, não sei o que é que se passa. O homem lhe recordou: então havia te dito, será que comeste carne no mercado? Ele perguntou: não, eu não comi carne, eu apenas almocei aí arroz com frango. O homem disse: não, se você comesse arroz com frango, então significa que você comeu carne, porque o frango também é carne. O homem ficou admirado e ficou surpreso. Aí terminou a parábola. Diz Deus ao profeta Isaías: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Se você não sabe a lei divina, não penseis que andeis no caminho de Deus, mesmo estando no pecado de forma inocente. E quando chegar a hora da justiça, você vai se perdendo. Por isso, caros moradores na face da terra, tireis dia após dia da sua vida, segundo minutos, para ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus será porque a palavra de Deus será o seu passaporte para viver para todo sempre, ou o seu passaporte para entrares e viveres, ou o passaporte ou bilhete para entrar e viver para todo sempre no reino de Deus. Sem conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, nunca herdareis o reino do céu, ou nunca terás ou herdarás a vida eterna. Assim, essa é a tradução da parábola. O homem representa os moradores na face da terra que andam inocentemente, que representa os moradores na face da terra que ainda não têm conhecimento de Deus, quer dizer, homens moradores na face da terra que não andam no caminho de Deus. Segundo, o mercado representa o mundo, quer dizer, as nações, o lugar onde os homens vivem, de nações e outros nomes que os homens denominam para chamar o lugar onde cada um habita nessa face da terra. Ou assim podemos dizer que o homem e os moradores da face da terra que não vivem a sua vida segundo a palavra de Deus. E o mercado é o mundo. E a carne significava, quer dizer, a carne de frango que ele comeu sem saber o que é. A carne significava o pecado. Cometer pecados é o mal, que representava o mal. Se você pratica uma ação sem que você saiba se é uma ação errada, então a carne estava a representar o mal ou o pecado que existe na face da terra. É que o homem, o viajante, representava um servo de Deus que lhe anunciou sobre a palavra de Deus no mundo, sobre a vida divina ou sobre a vontade de Deus, que lhe ensinou a palavra de Deus. Só que ele, no seu dia a dia, havia se esquecido, não por falta de aumentar os conhecimentos sobre a palavra de Deus, então não soube se
o ato que ele estava a realizar, ele fugia a alguns pecados que ele recordou, que o homem havia lhe ensinado. E só que não sabia que outras ações que ele estava a fazer também era pecado, por falta dele aumentar os conhecimentos da palavra de Deus. Porque tão logo nós recebemos uma mensagem divina, na rua ou na igreja ou em qualquer lugar, então nós devemos procurar aumentar nossos conhecimentos. Hoje alguém te parou na rua, te evangelizou, então você deve procurar por ter uma Bíblia e procurar também continuar sempre a ler e ter mais conhecimentos, porque um homem, um servo de Deus, não vai te ensinar tudo em um dia, ou 2 dias, ou 1 ano, 2, 3 anos, não. Há coisas também, você próprio lendo, vai aprender mais, e terás mais conhecimento, porque há uma parábola no mundo que todo homem que lê um livro nunca será o mesmo. Todo aquele que lê um livro nunca será o mesmo antes de ler um livro. Então, se você tiver paciência de ler o livro, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, nunca será o mesmo de cada dia que vais lendo. Então, como homem, então, o caminho do mercado para Boa Nova representava, tão logo que você receba uma mensagem de Deus, aí você tem a porta, quer dizer, passa a já ser uma pessoa que tem o princípio da palavra de Deus, que a porta de Deus fica aberta para si. Se você continuar a buscar a Deus, então Deus vai te conduzir no seu caminho. Se não continuar a aumentar os seus conhecimentos, significa que Deus não vai permitir que você caminhe só com o primeiro ensinamento. Por quê? Porque algumas coisas que vai fazendo, por falta de aumentar os seus conhecimentos, vai pecando. E a aldeia Boa Nova representa o reino de Deus. E o pai que ele ia visitar representava Deus. Quer dizer, era uma pessoa que preferiu, que vivia muitas aflições e preferiu ir buscar a Deus para ver se consiga resolver os seus problemas. E a distância, nós sabemos, é o tempo de vida de cada um. Não sabeis quando é que nós partiremos. Que aí, por isso que nós estabelecemos cerca de 50 quilômetros. Então, essa é a tradução da parábola. Aliás, essa é a tradução da parábola. E esperemos que todos entendemos e compreendemos e deixemos a seguinte mensagem a todos os moradores da vossa terra. Procureis de cada dia da sua vida o máximo possível de buscar os conhecimentos, ou buscar os conhecimentos ou a palavra de Deus, para que a porta de Deus cada dia mais esteja aberta na sua frente. E próprio Deus ir te conduzindo no seu caminho até a vitória final, até a morte, para que tenha a vida eterna. Porque nesse mundo nunca teremos paz. E nada que há nesse mundo se compare com a mudança da vida eterna. Essa é a nossa mensagem. Esperemos que cada morador na vossa terra receba, guarda e põe em ação para ter a glória, a graça de Deus na sua vida, como um pão de cada dia na sua vida, na sua família, até o fim da sua vida e até o fim da vida de cada membro da sua família, para que todos nós conseguimos o reino do céu e vivamos no reino do céu para todo sempre. Assim seja, de agora para todo sempre. Amém.